Aleluias, né? Glórias a Deus. Meus irmãos, amém, aleluia, Jesus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro do nosso irmão Tiago, amém, glórias a Deus. No capítulo de número 4, né? Capítulo de número 4, glórias a Deus. E o versículo, aleluias, é o primeiro a seguir, amém, glória a Deus. Nós vamos falar, aleluias, glórias a Deus. Devemos resistir às paixões, né? Então nós vamos falar, irmãos, né, como nós devemos resistir, né? Aleluias, às paixões, amém? Glórias a Deus, aleluias. Muitas vezes, irmãos, nós não queremos, né? Mas a palavra do Senhor fala que nós temos que resistir, amém? Vamos ficar de pé, meus irmãos, amém? Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Grandioso Deus e eterno Pai, Deus de poder, glória e maravilha, Senhor. Nesta noite maravilhosa nós te pedimos, te agradecemos por mais uma noite em tua santa e gloriosa presença, Pai. Que teu Espírito Santo venha falar conosco, Senhor. Que teu Santo Espírito venha falar, aleluia, em nossos corações, através da sua grandeza e através da sua palavra. Amém, igreja? Vamos ler a mensagem em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor nos ensina nesta noite, meus irmãos, amém, aleluia, Jesus, nos dizendo assim: devemos resistir às paixões, né? Glórias a Deus. Então vamos ao versículo de número 1. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta. Continuação: porventura não vem disto a saber dos vossos deleitos, aleluias, que nos vossos membros guerreiam? Olha o que a mensagem diz, irmão. Da onde é que vem as paixões? Aleluias, né? Então o nosso irmão Tiago, ele declara esta mensagem para o dia de hoje. Então ele está fazendo uma pergunta, e essa pergunta também, aleluias, está feita a nós hoje, para cada um de nós, dizendo-se assim: de onde vêm as guerras? Irmãos, quando se fala de guerra, está falando de guerra sobre nós, aleluia, aquilo que nós vamos enfrentar, né? E aquilo que nós vamos enfrentar, amém? Vamos continuar no verso 2, glórias a Deus. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, aleluias, e cobiçosos, e não, aleluias, podeis alcançar, glórias a Deus, né, irmão? Combatei, aleluias, e guerreais, e nada tendes, né, irmão? Glórias a Deus, porque não, aleluias, porque não pediste. Senta, irmão, e glorifica o nome do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluias. Preste muito bem atenção, irmão, nestas palavras, né? Aleluia, Jesus, que o Senhor vai falar conosco, amém? Aleluias. Preste bem atenção, irmão, glórias a Deus. Olha o que o apóstolo Tiago, ele declara dizendo para nós: de onde vêm as guerras? E que guerra é essa, irmãos? Hein? A guerra, aleluias, contra o pecado, a nós, né? Aleluias, glórias a Deus. Então, meus irmãos, preste bem atenção. A Bíblia diz que, aleluia, Jesus, da onde que vem as guerras em nossas vidas? As guerras vêm, aleluias, né? Devido à carne. Olha o que o apóstolo Tiago declara dizendo: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Então ele faz uma pergunta, né? Então o Senhor Jesus hoje está fazendo aqui uma pergunta a nós, irmãos: da onde que vêm as guerras e a peleja? Nós temos que pelejar todos os dias, irmão, para que nós não podemos, aleluia, pecar diante do Senhor. Nós temos que entrar nessa luta. É uma luta travada, irmãos. É uma peleja todo dia. Todos os dias da nossa vida nós estamos o que, irmão? Nós vamos pelejando para nós não pecar. É uma guerra travada, é uma luta travada, irmãos. Aleluias. E a Bíblia diz, glórias a Deus, né? No verso de número 2, vou explanar para os irmãos: cobiçais e nada tendes. O que é que o apóstolo Tiago falou, irmão? Que quando nós cobiçamos algo de alguém,
Nós não vamos conseguir. Por quê? Porque nós estamos cobiçando aquilo que não é nosso, né? Nós estamos cobiçando algo que não é nosso. E nós não devemos cobiçar a nada de ninguém. Nós não devemos cobiçar o emprego de alguém. Eu queria ter um emprego igual o emprego do pastor Walter. Eu queria ter uma casa igual a casa do pastor Walter, né? Isso é uma cobiça. Eu queria ter uma esposa igual a esposa do pastor Walter, né? Ou então, excessivamente, ao contrário. Eu queria ter um esposo, né? Igual o pastor Walter. Irmão, não seja igual a nós, não seja igual a mim, não faça isso, porque você se torna uma pessoa cobiçosa, e a Bíblia diz que os cobiçosos não herdarão o reino do céu. Se nós cobiçarmos algo de alguém, irmão, aleluias, é algo que nós não temos Cristo em nossa vida, né? E outro exemplo, eu vou dar aqui para nós, né, irmãos? Eu estou cansado de pregar aqui, ministrar essa mensagem, né? Aleluias, eu queria louvar igual o pastor Valdo, não tem como. A minha voz não é igual a tua. Não tem como, até mesmo se nós falar, aleluias mesmo, não falar, não é igual. Então, na hora de louvar, do cântico é diferente. Então, se eu cobiço a voz do irmão João Paulo, que está aqui, aleluias, glórias a Deus, eu estou me tornando uma pessoa que é invejosa. E a Bíblia diz que os invejosos não herdarão o reino do céu. E olha o que a Bíblia vai dizer para nós, irmão: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis, o que, irmão? Alcançar, aleluia, está vendo aí? E não poderás alcançar o que, irmão? As bênçãos de Deus, aquilo que Deus tem para nós. Se eu me torno essa pessoa cobiçoso, eu não vou alcançar aquilo que Deus tem para mim, os irmãos também não. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que orar, nós temos que buscar, nós temos que pedir ao Senhor, aleluia, e fazer somente a vontade de Deus, né? E prosseguir na caminhada com o Senhor. E assim o Senhor dará a nós, aleluias, né? As bênçãos, as promessas do Senhor venham a se cumprir na nossa vida o que Ele prometeu. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Aleluias. Tem glória aí, irmãos? Aleluias. Glórias a Deus. Então, meus irmãos, presta atenção. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos, né? Aleluia, e cobiçosos, e não podeis, o que, irmão? Alcançar. Combateis, aleluia, e guerreais, e nada tendes, porque não pedes. Está vendo, irmão? Em vez de você pedir a Deus, em vez de você combater essa guerra que está, aleluia, é uma guerra travada. Quando se fala de guerra, irmão, é aquilo que você está cobiçando, é uma guerra, ali é um demônio, entendeu? Ele está entrando no meio da minha e da tua oração, para que nós não podemos o quê? Buscar, orar, clamar ao Senhor. Ele quer que nós invejamos o nosso irmão, Ele quer que nós invejamos alguém, Ele quer que nós invejamos o vizinho, Ele quer que nós invejamos o mundo. E a palavra do Senhor diz, irmão, que nós não podemos, o que, meus irmãos? Invejar. Nós não temos que ter inveja do mundo, nós não temos que ter inveja do próximo de forma nenhuma. Por quê, meus irmãos? Porque se nós nos tornar uma pessoa invejosa, nós não temos Cristo, nós não estamos em Jesus e Jesus também não está em nós. E assim, irmão, a Bíblia diz que nós não conseguimos. Por quê? Porque em vez de nós buscar, em vez de nós orarmos, clamarmos ao Senhor para que Ele venha dar para nós a vitória, a gente começa a cobiçar aquilo que Deus está dando ao irmão, né? Um exemplo, eu vou colocar um exemplo. Nós estamos aqui com o irmão João Paulo, né? Aleluia, que aceitou, revoltou à casa do Senhor, né? Retornou na casa do Pai. E ele está aí na sinceridade dele, porque Deus está vendo, né? Deus está vendo o esforço do varão. O varão está vindo de tão longe, né? Lá do outro lado, mas ele vem buscar o Senhor. Então, olha só a diferença, irmão, né? Ele está vindo com seu filho, ele está vindo, aleluia, glórias a Deus, nas lutas, na chuva, aleluia, na garoa, mas ele está buscando, porque ele está perseverando, né? E Deus está sondando o coração deste varão, Deus está sondando ali também o seu pensamento. Deus sabe o que ele vai falar quando ele sai daqui, Deus sabe o que ele fala lá na casa dele. Então, meus irmãos, o que acontece, né? Então ele está se esforçando e Deus está vendo esse esforço dele, entendeu? O Senhor vai dar vitória? Vai dar. Se ele começar a ir para o joelho, se ele começar a buscar nas madrugadas a presença de Deus, aleluia, logo as coisas começam a mudar.
na vida dele. Então o que acontece, irmão? E aí de repente alguém, né? Vamos dizer que alguém que está mais tempo na presença de Deus, eu não vou falar aqui, mas na presença do Senhor, não consegue. Aí começa o que? Peraí, o irmão João Paulo chegou ontem, né? E já tem isso, já tem aquilo. Mas por que, irmão, ele tem? Porque ele se doou a Deus, ele buscou, ele está buscando, ele está sendo fiel ao Senhor, ele está clamando, ele quer. Aleluia, e o Senhor está vendo o quê? O seu esforço e a sua perseverança. Então o Senhor vai dar vitória a ele. Ele não está cobiçando, mas se alguém começar a cobiçar aquilo que Deus está dando para ele, ele vai crescer espiritualmente cada vez mais. Tudo vai se cumprir na vida dele. E o que vai acontecer, irmão? Na vida daquela pessoa que se torna uma pessoa invejosa, cobiçosa, ela vai ficar ali parada, estacionada. Por quê? Em vez dela buscar, aleluia, a mesma coisa que o irmão, mesmo Deus, que o irmão João Paulo está buscando, ela está buscando que Deus está o quê? Abençoando ele, entendeu? Ela está buscando o quê? Aquilo que Deus está abençoando. Se Deus deu uma casa, não, eu quero uma casa igual a casa do irmão João Paulo. Deus não vai dar, irmão. Por que o quê? Por que Deus não vai dar? Porque Deus quer que nós perseveramos. Amém? Deus quer que nós perseveramos. Olha o que a Bíblia diz, irmão, para nós no versículo, continuação ainda do 2, né? Glórias a Deus, perdão, é o 3. Ó, pedides e não recebeis. Por que, igreja? Porque pediste mal, para, aleluias, para o gastardes em vossos deleitos. Tá vendo? Perdiste. Por que não recebe? Porque está pedindo mal, né? Em vez de buscar ao Senhor, está pedindo mal. E o que é pedir mal, irmão? Pedir somente o que? Uma bênção, né? Em vez de pedir a vida espiritual primeiro, quer primeiro o quê? Uma bênção. Quer uma porta de emprego. Você entendeu? Não, Senhor. Eu quero... Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amém? Então ele quer o quê? Está repreendido. Em nome de Jesus. Calma aí, igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Bendito e louvado o nome do Senhor. Glória a Jesus, amém? Então, meus irmãos, preste atenção, né? Aí desse jeito, né? Queima o som, né? Então, meus irmãos, preste atenção, né? Continuando aqui, aleluia, né? Então, o Senhor, irmão, ele deixa bem claro para nós, né? Ele deixa bem claro para nós, aleluia, glórias a Deus, que quando a gente pensa desse jeito, né? Porque assim, o apóstolo Tiago, ele deixa claro aqui, ó: perdistes e não recebeis. Perdiste e não recebeste. Por quê? Perdistes mal, para o gastardes em vosso deleito. E o que é deleito, irmão? Nossa vontade. Essa vontade. Não a vontade do Senhor, né? Não a vontade de Deus. Você entendeu? Então muitas vezes as pessoas pedem algo para o Senhor, entendeu? Mas não para vir agradecer a Deus. Pede algo para Deus para gastar com seus deleitos. Eu quero algo, Senhor. E aí quando Deus ele dá a vitória, você entendeu? O que a pessoa vai fazer? Ela vai gastar com os seus deleitos, com os seus prazeres, entendeu? A sua vontade. Você está entendendo, irmão? E aí o que acontece? O apóstolo Tiago, ele deixa bem claro: por que vocês não recebem? Por que vocês não estão recebendo a vitória? Porque vocês estão pedindo mal, hein? Vocês estão pedindo mal. Vocês não estão pedindo, aleluias, primeiramente a vida espiritual. Vocês estão pedindo o quê? Algo, entendeu? Do seu vosso interesse, para gastar com seus deleitos, só isso. Mas vocês não estão pedindo, aleluia, glórias a Deus, aquilo que vem agradar a Deus. Irmão, e muitas vezes isso acontece no nosso meio. Não é verdade, igreja? Acontece. E aí, meu irmão, o que vai acontecer depois? Quando Deus ele concede essa vitória a nós, isso é com qualquer pessoa, irmão, qualquer pessoa, qualquer um. Entendeu? A partir do momento que Deus ele entrega essa vitória para nós, o que vai acontecer? Quando a gente pega, Deus ele abençoa, né? Deus ele nos abençoa, irmão. Deus ele dá a bênção assim. Só que aí, o que vai acontecer? A Bíblia está dizendo
que quando nós recebemos aquilo que nós pedimos para Deus, e pela grande misericórdia dele, ele nos dá, e a gente pega, aleluia, e agora vai gastar com nossos deleitos, o que vai acontecer, irmão? Hein? Olha só, presta atenção no último versículo aqui, ó. Perdistes e não recebeis, porque perdiste mal, para o gastardes em vosso deleito, hein? Para gastar em que, irmão? Com vossos prazeres. Olha o que a Bíblia vai dizer no verso de número 4. Adúlteros e adúlteras, está vendo aqui? Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Está vendo aí? É uma pergunta. Abre ali, ó, irmã Jana. Entendeu? Olha só. Olha o que o nosso irmão declara dizendo: não sabeis que a amizade do mundo é inimizade para aqueles que são amigos do mundo? Aleluia, Jesus. Então preste atenção. Glória a Deus. Olha o que a Bíblia deixa claro, irmão, para nós. Preste bem atenção nessa mensagem. Amém, igreja? Se foca para a palavra. Amém? Se foca na palavra. Não, Jesus, vocês se encher da palavra do Senhor. Deixa ele aí. Amém? Deixa ele, tá? Se foca na mensagem. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Vamos lá. Adúlteros e adúlteras, não sabeis, aleluias, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, se eu me torno amigo do mundo, mesmo estando na presença de Deus, eu estou sendo o quê? Inimigo de Deus e amigo do mundo. Por quê, irmão? Porque a única coisa que eu quero de minha vida é só receber as bênçãos de Deus e fazer a minha própria vontade. Gastar, aleluias, com os meus deleitos, com os meus prazeres. E aí o Senhor me tem como adúlteros e adúlteras. Amém? A palavra para a irmã Janda aí, amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então preste bem atenção. Então toda aquela pessoa que traz a mensagem, e mesmo pedindo ao Senhor e se torna uma pessoa invejosa, Deus, irmão, ele vai ter essa pessoa como que? Adúlteros e adúltera. Por quê? Só pensa com as coisas do mundo. Você está entendendo? Só pensa em gastar com as coisas do mundo. Porque aquilo que Deus dá para ele, em vez dele gastar com aquilo que alimenta ele, amém? Que é a palavra do Senhor, né? Que as coisas para com Deus, ele quer gastar com os prazeres do mundo. Aquilo que é prazeroso para ele. E ele vai se tornar o quê? Uma pessoa adúltera, está falando dos dois gêneros, né? Tanto do homem, né? Como da mulher. Para a gente ver, irmão, que o adúltero não é só aquela pessoa que está adulterando, não. O adúltero é aquela pessoa, você entendeu? Que também está na presença de Deus e ele só quer saber de receber. Olha o que a Bíblia diz para nós, irmão. Aleluia, no versículo de número, continuação, né, meus irmãos? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, aleluia, constitui-se o que? Inimigo de Deus. Está vendo aí? Qualquer pessoa que se constitui amigo desse mundo, se torna o que? Inimigo de Deus. Então, se eu me torno uma pessoa amigo desse mundo, os prazeres do mundo, eu vou me tornar o quê? Inimigo de Deus. Não, pastor, eu não sou inimigo de Deus porque Deus me ama. Ele ama, Deus nos ama. Só que quando eu busco esse lado, igreja, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou me tornar o quê? Inimigo de Deus e amigo do mundo. Por quê? Porque aquilo que Deus me deu, eu estou gastando com as coisas do mundo e não com as coisas de Deus. Pastor Walter, o que é as coisas de Deus? Em vez de eu ajudar alguém, ou até mesmo, aleluias, ajudar na obra, eu vou o quê? Gastar com aquilo que não é pão. Que não é bem visto ao próximo. Você está entendendo, irmãos? Então a pessoa se torna o quê? Uma pessoa adúltera.
adúlteros e adúlteras. Ele é mais prazeroso as coisas do mundo. Hoje é sábado, não é? Cadê o povo? Onde eles estão? 90% dos cristãos estão onde? Em casa. Ou então viajaram para este bendito carnaval. Porque tem sim, irmão, pulando carnaval. Olha o que a Bíblia diz para nós no versículo de número 5, irmão. Amém? Verso de número 5. Ou cuidais vós que em vão, diz as Escrituras, ou cuidai vós que em vão dizem a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúme. Qual é o Espírito que habita em nós, meus irmãos? O Espírito Santo, está vendo aí? Então, se ele habita em nós, então a gente tem que ter cuidado. Nós temos que ter o que, meus irmãos? Cuidado. Nós temos que ter cuidado com essas coisas. Nós temos que ter cuidado, aleluia, com os prazeres do mundo, irmão. Com aquilo que faz os nossos olhos brilhar, se alegrar. Porque muitas vezes o Senhor lhe dá para nós as vitórias, bênção, uma porta de emprego, né, um salário bom. E logo quando a gente recebe esse salário bom, amém? Em vez da gente, aleluia, ficar ali na expressação de Deus, buscar o Senhor, entendeu? E ajudar, entendeu? O próximo, amém? Você está fazendo uma ação. O que acontece? As pessoas, você entendeu? Elas pegam, né? Tem muitos que fazem assim, eu não vou. Mas lá no começo, quando pediu para Deus, o que acontece, irmão? Lá no começo prometeu para Deus. Está entendendo? Promete para Deus. Senhor, se o Senhor me der isso, irmão, isso acontece na vida de todos os cristãos. Não é só um, é todos. Mas quando Deus consegue essa vitória, logo esquece aquilo que prometeu. Para quem foi? Foi para o homem? Não, foi para Deus. Então, ela se torna mais amigo do seu deleito, você entendeu? É isso que o irmão Tiago está falando, do que amigo de Deus. Isso Deus não está mandando você pegar o teu salário e dividir com o povo. Não é isso, gente. Deus está declarando, dizendo, o irmão Tiago declara dizendo, aquilo que tu pediste para Deus, Deus te concedeu, pois agora faça aquilo que você prometeu para Deus. E não seja uma pessoa prostituta, não é? Adúltera, né? Fazendo somente a vontade do mundo, fazendo os deleites do mundo. Glórias a Deus, amém, igreja? E preste atenção no versículo de número, me ajuda, irmão, verso de número 6, né? Antes da maior graça, antes da maior graça, portanto diz, Deus, aleluias, resistir aos soberbos, dá, porém, graças ao quê? Aos humildes. Então o que nós temos que fazer? Resistir aos soberbos e darmos graça a Deus. Então nós temos que agradecer a Deus pelas vitórias, pelas bênçãos alcançadas, você entendeu? Resistir à soberba. E muitas vezes, meus irmãos, o que acontece? As pessoas se tornam uma pessoa soberba. Logo, quanto mais tem, quer. Isso, é isso que Deus está falando. Quanto mais tem, mais quer. Então ele se torna o quê? Uma pessoa soberba. Ele não dá graça a Deus, irmão. É verdade, ele não dá graça a Deus. Ele se torna o quê? Uma pessoa soberba. Entendeu? Soberba. Por quê? Ele pensa dessa forma, irmão. Eu vou deixar aqui claro para a igreja. Preste atenção. Quando se trata de bênção com Deus, quando nós não recebemos, quando nós não temos, a gente está ali no pé do Senhor, sim ou não? É verdade ou não é, meus irmãos? É verdade. E eu não estou falando aqui para que os irmãos venham ficar tristes. Quando a gente não tem, a gente está ali o quê? Nos pés do Senhor. Estamos ou não estamos? Estamos chorando ou não estamos? E quando Deus lhe entrega a bênção, o que acontece com nós? Automaticamente começa a acontecer algo na nossa vida, principalmente quando
quando se trata em valores, tá, irmãos? Se for uma bênção em valores, uma porta de empregos, porque o emprego traz valores, sim ou não? E aí, meu irmão, presta atenção no que vai acontecer, hein? Aí o inimigo vai trabalhar em cima disso. Na verdade, minha irmã Jana, ele vai trabalhar em cima disso. Por quê? Aquela promessa que você fez a Deus, entendeu? Ele vai fazer de tudo para quê? Para você não cumprir com aquilo que você prometeu. É uma promessa a Deus, você prometeu para Deus. Só que aquele valor da porta daquele emprego, você entendeu? Ela vai te fazer a você não cumprir se conter com aquilo que tu prometeu para Deus. E aí você vai se tornar uma pessoa, o que, irmão? Aleluia, adúltera. Por quê? Porque você vai ter agora, não, eu vou ter que fazer aquilo que eu vi. Eu vou naquela loja comprar aquilo para mim. Eu vi lá, eu vou lá, eu vou ter que comprar. Então o teu pensamento já está voltado para aquilo que você viu. E não para agradecer a Deus pelas bênçãos alcançadas. E aí, meus irmãos, olha que o Senhor, então, a Bíblia, o irmão Tiago está declarando, então esta pessoa, ela se torna o quê? Amigo do mundo e inimigo de Deus. Porque ela é mais prazerosa, compara aquilo que brilha os seus olhos, que faz os seus olhos brilhar, do que agradecer a Deus, você entendeu, meu irmão? E fazer aquilo que o prometeste para Deus. Olha o que a Bíblia diz para nós no versículo de número 7. Sujeitai vós, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é que nós temos que fazer? Resistir, né? Nós temos que se sujeitar a Deus, né? Aleluias, ó. Glórias a Deus. Sujeitai vós, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. O que é que o nosso irmão está falando? Que nós temos que nos sujeitar ao Senhor e resistir ao diabo. E qual é essa resistência, irmão? Hein? Essa resistência, aleluia, é nós não vir desagradar a Deus, né? Resistir àquilo que o diabo, o mundo, está propondo para nós. Resistir àquilo que a gente viu e nós sabemos que aquilo é desagradável aos olhos do Senhor. Se nós, irmãos, nós temos que resistir. E por aí o Senhor está falando que quando nós olhamos para algo e se interessamos, mas nós sabemos que aquilo ali não faz parte mais da nossa vida, o que é que nós temos que fazer, igreja? Nós temos que resistir. Não é que o diabo vai aparecer para você assim, não, irmão. Ele vai colocar sugestões, ele vai o quê? Colocar desejo, vontade, e a palavra está dizendo o quê? Resistir o diabo e ele fugirá de nós. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Olha no versículo de número, irmão, 8. Ó, chegai vós a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, do duplo ânimo, purificai o que, irmão? O coração. Olha só a mensagem, irmão. Purificai o quê? A mão, né? Por que o apóstolo Tiago ele declara da mão? Porque a mão pega em tudo, né? Que é impuro, né? Tudo que é impuro. E a mão é para abençoar. Ó, irmão, presta atenção. Quando você preste bem atenção que eu vou te falar aqui, ó. Quando nós erguemos nossa mão, você sabia que nossa mão tem poder, irmão? Sim. Quem sabia disso aqui? A nossa mão, ela tem um grande poder e autoridade, dado por Deus, tá? Por Jesus, nossa mão tem isso. Quando nós abrimos nossa boca, nosso lábio, e erguemos nossa mão para alguém, ó, o Senhor te abençoa, entendeu? Ou então quando nós abrimos a boca, Senhor, abençoa a irmã Solange, e que, irmão, não é que nós estamos abençoando, nós estamos pedindo uma bênção para esta irmã, que Deus venha abençoar ela. É um sinal que, irmão, aleluia, de grande amor por esta alma, grande amor por esta irmã.
Amém? Então, quando nós erguemos nossa mão para cima, nós estamos pedindo o que, irmão? Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o abençoa, entendeu? A igreja, o irmão, a irmã, para quem nós estamos pedindo. E assim nós seremos abençoados. E assim nós seremos o que, irmão? Abençoados. Por quê? Porque primeiramente nós estamos pedindo para quem? Pela irmã, né? Nós estamos pedindo pela irmã. Nós não estamos pedindo para nós. Senhor, nós estamos pedindo a Deus que Deus abençoe esta filha, que Deus o guarda ela, livra ela. E assim o Senhor vai o quê? Nos guardar e nos livrar. Amém, igreja? Então lembram disso, aleluia, glórias a Deus, que a palavra do Senhor, dito aqui, né? Vamos para o versículo, eu vou ler novamente esse 8, tá, irmão? Chegai vós a Deus, e Ele chegará a vós. O que é que nós temos que fazer? Primeiramente nós temos que chegar a Deus, se aproximar dEle, não é isso, irmão? Nós temos que se aproximar de Deus. Nós não temos que se aproximar deste mundo. Nós temos que se aproximar primeiramente de Deus. E se nós se aproximar dele, ele vai o que, irmão? Se aproximar de nós. Agora, se nós não se aproximar dele, como é que ele vai se aproximar de nós? Se nós queremos só se afastar dele, entendeu? Fazer as coisas do mundo, alegrar o mundo, ser amigo do mundo, o que vai acontecer? Nós vamos nos tornar o quê? Inimigo do mundo. Inimigo de Deus. Hein? Então eu não posso me tornar amigo desse mundo. Eu tenho que me tornar o quê? Amigo de Deus. Amigo. Inimigo desse mundo. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui, irmãos. Amém? Chegar a vós a Deus, e Ele chegará a vós, né? Limpai as mãos. Olha o que o Senhor fala. Ei, irmão, está vendo aí a importância da mão? Está vendo a importância da minha mão, da vossa mão? Para orar na cabeça de uma pessoa, né, pastor? Para expulsar um inimigo. Você entendeu? Então, se nós tivermos com nossa mão contaminada, não vai acontecer. Se nós erguermos as mãos para abençoar alguém, em nome de Jesus, não vai acontecer, irmão. Porque quantas pessoas estão por aí com suas mãos contaminadas? Quantas pessoas estão por aí, irmão, com suas mãos sujas, sangrentas, aleluia, colocando a mão, aleluia, onde não deve, passando a mão aonde não deve. Você entendeu, irmão? E aí mais, o que acontece? Essa pessoa ergue a mão para abençoar a irmã, né? Para abençoar, tipo um exemplo. Imagina, eu estou abençoando Jesus, mas a mão da pessoa está o quê? Suja, sangrenta. Aos olhos do Senhor ela está suja. Ela não é uma mão limpa, entendeu? Então essa pessoa não é digna. Ela não é digna, porque a mão está suja, contaminada. Você entendeu, irmão? Pegou naquilo que não é, aleluia, santo. Pega naquilo que é impuro e não puro. Pois nós temos que andar, irmão, na nossa vida, porque a Bíblia diz para nós, irmão, ó, limpar as mãos pecadores. Olha aqui, irmão. Limpar as mãos pecadores. Limpar as mãos, aleluia, glórias a Deus. Aleluia, pecadores. E vós de duplo ânimo, purificai o coração. Está vendo? De duplo ânimo. Quando Tiago ele fala, entendeu? De duplo ânimo, que nós temos o que, irmão? Que se animar. Nós temos que se alegrar na presença de Deus. De duplo ânimo, não somente de metade. Não é somente a metade, é duplo. Ele quer um conjunto. É um conjunto completo. Entendeu, irmão? É um conjunto. A minha mão não está longe do meu corpo. Os meus braços não estão, meus pés também não. É que, irmão, eu tenho que me animar por completo. Eu tenho que andar feliz com Deus. Eu tenho que andar glorificando ao Senhor. Seja onde for, em casa, no meu lar, no meu trabalho. Mesmo se tiver alguém ali, mas no meu cantinho, eu estou dando glória a Deus, aleluia. Você entendeu? No meu cantinho eu estou glorificando a Deus, estou louvando a Deus. Você entendeu? Na hora do meu almoço, eu me abaixo, vou orar um pouquinho. Amém. Apresento o meu pão ao Senhor. Entendeu, irmão? Então eu estou aqui agradecendo a Deus. De duplo ânimo, eu estou alegre com Deus. Então eu estou me tornando cada dia mais, irmão, o quê? Amigo de Deus, inimigo do mundo. Aleluias. Olha o que a Bíblia diz para nós no versículo de número 9. Verso de número 9. Senti as vossas misérias. Senti as vossas misérias. E lamentai, e chorai, convertai-se,
o vosso riso, aleluia, em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Está vendo? Aleluia. Olha o que ele fala aqui, irmãos. Olha. Sentir a vossa miséria. Que o que, irmão? Nós temos que reconhecer que nós somos o quê? Miseráveis e pecadores. Nós temos que reconhecer. E muitas vezes, irmão, o que acontece? Quando nós pregamos, quando esse texto ele vem sobre a igreja, o que acontece? Ah, pastor, mas eu não sou miserável. Não é que Deus está te chamando nem a mim de miserável, não. Nós temos o quê? Que reconhecer que nós não somos nada perante ao Senhor. Nós temos que reconhecer, irmão, que nós não somos nada. Nós somos o quê? Jesus disse mesmo: pobre, miserável e pecadores. Se hoje pedistes a tua alma o que ela tem a oferecer, e o que acontece, irmão? Olha o que a Bíblia diz, hein? Então Jesus está dando o quê? Ele está dando: você escolhe o direito. Você tem o direito de viver a forma que você quer, né? Você tem o direito de viver a forma que você quer. Jesus ele não obriga ninguém, irmão, ser humano nenhum, a viver da forma que ele determinou para viver, para herdar o reino do céu. Olha o que a Bíblia diz para nós aqui, irmão, no verso, aleluias, me ajuda, irmãos, glórias a Deus, é o verso 10, não é isso, irmão? Humilhai vós perante o Senhor, e Ele vos exaltará. O que nós temos que fazer? Nos humilhar aos pés do Senhor. Deus, Ele quer o que? A humilhação de nós. E qual é essa humilhação de nós, irmão? Ele quer que nós venhamos aos pés dEle, nos humilhar de todo o vosso coração. É uma humilhação, irmãos, daquilo que nós somos, daquilo que nós estamos praticando, daquilo que nós estamos o que, irmão? Pensando. Se nós pensamos maldade de alguém, nós temos que vir ao pé do Senhor e se humilhar a Ele, pedir perdão a Ele. Se eu desejo algo de alguém, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reconhecer que eu tenho que vir aos pés do Senhor e me humilhar a Ele, pedindo para Ele: Pai, me perdoa por isso. É uma humilhação. Ah, pastor, eu não vou me humilhar. Quem é Deus para me humilhar, irmão? Quantas pessoas não se humilham? Tem milhões e milhões de pessoas, minhas irmãs, que não se humilham. Ah, eu não preciso me humilhar aos pés do Senhor, eu não preciso chorar aos pés do Senhor. E olha o que a mensagem diz aqui, irmão, para nós no verso de número 11: irmãos, não faleis mal um dos outros. Olha aqui, irmão, o que a Bíblia está falando, irmãos? Irmãos, olha aqui o nosso irmão Tiago fala. Preste bem atenção, irmão, preste atenção, igreja maravilhosa, preste bem atenção nesta mensagem, ó, dizendo-se assim, ó, aleluia, irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, aleluia, e julga ao seu irmão, fala mal da lei. Fala mal de quem? Da lei. Quem é a lei aqui? Jesus, Deus, o próprio Deus. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Vou ler novamente, amém? Vou ler novamente para a igreja entender, amém? Ó, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, olha aqui, irmão, de um, hein? Quem fala mal de um irmão, aleluia, glórias a Deus, julga a sua, aleluia, perdão. Quem fala mal de um irmão e julga ao seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julga a lei, já não, aleluia, és observado da lei, mas o juízo. Irmão, tá vendo aí? Tá vendo essa palavra aqui, irmão? Esta palavra aqui é forte. Esta palavra aqui, irmão, ela fala diretamente, entendeu? Você já está o quê? Quem é que vai? Te prepara para o juízo. Então, irmãos, quantas pessoas estão aí, irmão, no evangelho, você entendeu? Falando mal do próximo, falando mal do irmão, falando mal da irmã, você entendeu? Olha a luz, esperando o quê? Vai passar pelo juízo. Vai passar, irmãos.
Vai passar pelo juízo. Mas pastor, então eu já estou no inferno. Irmão, a Bíblia diz que enquanto você tiver vida, arrependimento tem que haver. Enquanto vida estiver, se arrependam. Se você e eu falei mal de alguém, venha aos pés do Senhor, se humilha-se diante de Deus, irmão. Não é o pastor que está obrigando a ninguém a se humilhar. A Bíblia diz que é Deus, se humilha. Se você tem dentro do teu coração e no seu pensamento que você um dia falou mal de alguém, aleluia, criticou alguém e até hoje não se arrependeu, pois a Bíblia diz: se arrependam enquanto vida está, porque se morrer com isso dentro de si, aleluia, o juízo do Senhor te aguarda, me aguarda, irmãos. Mas com ele que vai muita gente, irmã Marilene. Presta atenção, irmã Marilene, o que a palavra está falando, vaso? Ó, a palavra do Senhor, ela diz assim: enquanto vida tiver, entendeu? Enquanto vida tiver, você tem o direito de se arrepender, de vir aos pés do Senhor. Só que você não tem que olhar para os outros. Deus está falando uma pessoa, entendeu? Mas a gente não tem que olhar, irmã Maria, entende a mensagem, vaso, entendeu? Mas se eu sou uma pessoa justa, andando diante de Deus, com um caminho sincero, eu posso ali falar para a pessoa o que ela está fazendo? Sim, pode. Você só não pode julgar ela. Você pode chegar para ela e falar assim: irmã, seja um irmão, seja uma irmã. Falar, irmã. Mas para mim falar para essa pessoa, presta atenção, eu tenho que estar correto. Se eu não tiver, eu não tenho nenhum direito. Não tenho direito. Não tenho. Eu não posso. Por que eu não posso? Porque se eu for falar para o irmão, olha o que Jesus disse, entendeu? Tira para depois você o ciclo do seu, entendeu? Então, meu irmão, muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu falei para fulano que por causa disso ele vai. Só que em nós tem algo que precisa ser tirado, tem algo que precisa ser arrancado. Você entendeu? E muitas vezes as pessoas não se humilham através desse algo. Se eu tenho algo em mim, o que eu tenho que fazer? Eu não tenho que olhar para o irmão, não tenho que olhar para a irmã, eu tenho que olhar primeiramente para mim. Para mim. E eu tenho que vir aonde? Eu tenho que vir aos pés do Senhor, você entendeu? Me humilhar a Ele, pedir perdão para Ele, você entendeu? E ali sim, irmão. Só que eu tenho que me humilhar, sou eu, Senhor, me perdoe, aleluia, por esses atos meus, aleluia, pelas minhas falhas, pelas minhas fraquezas, me perdoe em nome de Jesus, em nome do teu filho amado. Eu estou pedindo perdão para quem? Para Deus, entendeu? Através do filho amado que é o nosso Senhor Jesus, amém, igreja? Então é isso que eu estou pedindo, né? Então sou eu não tenho que olhar para a pessoa, eu não tenho que olhar o erro de ninguém. Então o apóstolo Tiago está dizendo: olha aqui, irmão, presta atenção nessa mensagem, ó. Preste bem atenção, aleluia, ó. Vamos lá, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, está vendo aqui? Um irmão. Quem fala? O que Tiago está falando? Quem fala mal de um irmão, um só, entendeu? Se eu falar mal de um irmão, olha aqui, ó, vamos continuar lendo, aleluias, glórias a Deus, né? Glória a Deus, aleluias, né? De um irmão, glória a Deus. Continua, irmãos. Quem fala mal de um irmão e julga ao seu irmão, fala mal da lei. Está vendo quem é a lei aqui? É Deus, é Jesus, hein? A lei é a palavra, é Ele. Se eu falar mal de um irmão meu, eu estou falando mal de Deus. E aí é que está o problema, gente. Aí é que está a situação. Por quê? Porque quando eu abro a minha boca para mim falar mal de um irmão meu, eu estou falando mal de Deus. E aí o que acontece comigo? Se eu continuar nesse ato, presta atenção, se eu continuar nesse ato, o que vai acontecer comigo?
se eu descer a sepultura nesse ato, se eu morrer nesse ato, o que me aguarda? O juízo de Deus. E aí é o seguinte, aí que está o problema mais grave. Porque eu não quero me arrepender disso. Eu não quero me arrepender. E a lei está dizendo, te arrependa, se humilha aos pés do Senhor. O que é que Deus está dizendo? Se arrependa e se humilha. Não é para a igreja. Não é para o pastor. É para Deus. Entendeu? E muitas vezes, irmão, o que acontece? Que o apóstolo Paulo declara dizendo, Tiago declara dizendo. As pessoas acham que é assim, se você está ministrando e você fala assim, mas eu tenho que fazer o que o pastor está mandando. Não é a lei, é a palavra. É a palavra, é Deus. O Senhor, Ele está te pedindo o quê? Ele está te orientando, entendeu? A nós não falar mal de um irmão, não falar mal, você entendeu? Não julgar. Ele está nos orientando a nós não praticar esse ato. Entendeu? Até mesmo que o inimigo, olha lá no começo, resistiu o que, irmão? O diabo. O que nós temos que fazer? Resistir o diabo. Porque o diabo, irmão, entendeu? Ele veio o quê? Para quê? Para matar, roubar e destruir. Né? Então Jesus está dizendo lá na frente, o nosso amigo Tiago está dizendo lá na frente, resiste. Resiste isso. Resiste. Então nós temos que resistir. Se alguém chega perto de mim, aleluia, e fala assim, olha, pastor Valdo, eu preciso te falar isso, irmã, o que eu tenho que fazer? Irmã, não, eu tenho que resistir, eu tenho que rejeitar. Por quê? Eu não sei qual é a intenção, e por que o irmão ou a irmã vem falar, para mim, do outro irmão, se nós somos irmãos em Cristo Jesus. Porque a palavra de Deus fala só quem pode julgar é Jesus, né, pastor? Só Deus que vai julgar, entendeu? Aqui você está na sua casa, aí a pessoa fica mandando mensagem e você está falando com a pessoa, e você está falando aqui, a pessoa tem até fica chateado. Não, Marlene, chateado até Jesus ficou. Você entendeu? Muitas vezes, Marlene, a única coisa que nós temos que fazer é vaso. Você tem que aprender uma coisa na presença de Deus. Você entendeu? Não, Marlene, se for para viver na presença de Deus assim, é melhor você não viver. Você entendeu? Porque você debate muito a palavra de Deus, mamãe. Entendeu? Amém. Fica em paz. Amém. Então é o seguinte, nós temos que ver o que a palavra está falando. Entendeu? Se um irmão julga o seu irmão, é ele. Não sou eu. Entendeu? Não sou eu. A Bíblia deixa bem claro, irmãos. Quando Jesus ele pregava, eles escutavam. Né? Eles escutavam. Eles sentavam, eles escutavam, o discípulo sentava, eles escutavam. Eles não debatiam, eles não buscavam assunto. A Bíblia deixa bem claro, irmãos. A única coisa que os discípulos faziam era tirar dúvidas com o mestre. Eles tiravam dúvida, eles chegavam ao Senhor e chamavam o mestre. Por que o Senhor prega em parábola? Queremos saber. Então o que Jesus responde a eles? Jesus responde a vocês. Foram dados o quê? O conhecer do céu, mas a eles não. Então o que o Senhor está nos orientando nessa mensagem? Hein? Se nós conhecermos a palavra, nós temos que fazer? Ignorar. Nós temos que ignorar. Nós temos que ignorar, irmão. Ignorar aquilo que alguém falou. Entendeu? Nós temos que ignorar aquilo que alguém falou. Eu não posso entrar na conversa, na pilha de ninguém. Por mais que seja por telefone, por áudio, não pode. Não pode, gente. E querendo ou não, vira seta do inimigo. Vira seta, porque essa historinha, eu já falei isso aqui, irmão. E essa historinha de nós estar, entendeu, trocando mensagem por celular. E o que o Senhor está dando? Resistir o diabo. Se você tiver algo para falar para o teu irmão, chama ele pessoalmente. Você entendeu? Irmão, eu não gostei disso, me perdoe, em nome de Jesus. Não fique trocando mensagem, porque muitas vezes, presta atenção, irmão, o que acontece? Não sei se vocês vão concordar comigo. Muitas vezes, entendeu? Acontece isso, o ser humano entende isso. Ele não tem assim, aquela coragem, né, de falar pessoalmente.
Mas quando ele pega o celular, ele fala coisas, você entendeu? Vai dando corda. Ele vai dando corda ao inimigo, vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, dando corda, dando corda. Você entendeu o que acontece? Ele está caindo na armadilha, ele está caindo na astúcia, na cilada do diabo, você entendeu? Ele não está resistindo, você entendeu? E está entrando em debate, está discutindo, está debatendo. Através de quê? Através de uma rede social. Você entendeu? Ele não aceita. Você manda lá, irmã, eu fiquei sabendo disso, irmã, não. O que ele tem que fazer? O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que, irmã, eu não sou de mensagem, entendeu? Quando a gente se encontrar, ou tem pessoalmente, ela vai me falar, e se for verdade, ele fala, se não for, ele fala também. E não ficar discutindo, e não ficar debatendo, porque a partir do momento em que uma igreja, ela começa a debater através de mensagem, entendeu, irmão? Aonde o inimigo trabalha, ela vai ficar o quê? Dando ousadia para o diabo, vai chegar na casa de oração, com a cara virada, transformada, e não vai endurecer o coração, para quê? Para a palavra. Ela vai endurecer, não é Satanás, ela vai endurecer. Por que essa pessoa vai endurecer o coração, irmão? Porque aqui está falando de um irmão, tá, irmão? Ele deixa bem claro, um irmão. E quando se fala de um irmão, será que é para mim? Não, a palavra está dizendo o quê? Um irmão. Ele não está dizendo é você, é eu, não está falando um irmão, ele está se especificando a um irmão no meio da igreja, entendeu? Ele está especificando um irmão no meio da igreja. Ele não está falando com todos. Ali teve uma pessoa que lançou o quê? O diabo lançou uma seta, ela caiu. Por quê? Não vigiou. Ainda traz aquilo do mundo. Você está entendendo lá no começo da mensagem? Ainda traz. Não, eu debatia lá no mundo, eu vou debater na igreja. Aí é que está o problema. E aonde vem, aleluia, irmão, o batismo? Aonde vem o nascimento? Cadê o nascimento da pessoa? Cadê o batismo da pessoa? Será que ela se batizou simplesmente para quê? Não, eu já sou batizada, eu tenho o Espírito Santo. Mas cadê a nova criatura? Cadê o novo homem? Cadê a nova mulher? Que discute, que debate, que não aceita a palavra de Deus. Cadê esse homem? Cadê essa mulher que nasceu? Pastor Walter, mas eu tenho 40 anos. Mas você nasceu ontem na presença de Deus. Você tem um dia de vida, nasceu de novo. Nasceu, irmãos. O que conta agora perante a Deus é o teu nascimento de batismo, e não o nascimento de vida carnal, com um pai carnal, não. É isso que nós temos que reconhecer. É isso que nós temos que olhar para nós e reconhecer que nós somos o quê? Pobres, miseráveis e pecadores. Nós não temos que estar debatendo com a lei, não temos que estar discutindo com a lei. Quando eu discuto com a lei, eu não aceito que Deus está para mim. Glória a Deus. Quantos os irmãos, Paulo, Pedro, João, a Bíblia diz que eles foram confrontados. E ele saiu de mansinho como Jesus fez. O que Jesus fazia, minha irmã Jana? Saía de mansinho, né? E de lá fica falando sozinho. Ele deixava o povo falando sozinho. Ele deixava o povo gritar. Sabe o que Deus está falando, irmão? Enquanto uma pessoa, 2, 3 ou 4, ou até mesmo a igreja começa a debater, o pastor para e vai embora. Cuspiu até na cara de Jesus, nem pastor. E aí, irmão? Hein? Quem é que Deus vai abençoar? Para quem é que Deus vai olhar? É para aquela pessoa que está discutindo, ou é para o pastor que tomou uma decisão de ir para casa, ou até mesmo, você entendeu, ir para o joelho? Entendeu? Aí o que acontece? Calma aí, isso acontecia lá com Jesus, né? Jesus ele pregava e o povo vinha para cima dele. Aí Jesus ele fazia o quê? Ele saía de mansinho, ele ia embora e o discípulo seguia ele. Só que chegava lá na frente, o discípulo, mestre, por quê? Eles nos atacam tanto. E aí onde Jesus vai falar, porque a vocês foi dado o quê? O conhecer dos céus, mas a eles não. Glória a Deus. Entendeu, irmãos? Então Jesus saía muitas vezes, a Bíblia ela não declara tudo que aconteceu, né? Ela não declara tudo que aconteceu com Jesus, mas ela declara uma parte, né? Daquilo que aconteceu com ele até a crucificação. E após a crucificação, ainda aconteceu algumas coisas com ele. Mas ele já era santo, ele não era mais carne. Entendeu?
ele não era mais carne, ele já era um corpo transformado de glória. Amém, irmão? Vamos ler o último versículo para nós ir embora em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus, nós vamos para o monte ainda. Será que parou de chover, gente? Glórias a Deus. O verso 12, só para finalizar, amém? Ó, há só um legislador e um juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga o que, irmãos? Que julga a outro. Olha aí, somente um que é o legislador, que é Jesus. Você entendeu? E aí ele pergunta: quem és tu, né? Para julgar. Quem és tu? Olha o que o Senhor está falando. Quem somos nós? Ninguém. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, né? Muito cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós pensamos, porque a palavra diz lá no livro de, se não me lembra, você entendeu, no livro de João, que fala sobre o bom tesouro, né? Do vosso tesouro saem coisas boas, e do mau tesouro saem coisas maus. Se eu penso mal de alguém, eu vou falar mal dele. Se eu penso coisa ruim, eu vou falar o quê? Que ele é ruim, que ele não presta, que ela não presta. Agora, se o meu tesouro, que é o meu coração, é bom, eu vou o quê? Falar coisas boas. Eu vou pedir para Deus abençoar. Eu vou pedir: Senhor, me ajude a orar por esse irmão, por essa irmã, que o Senhor venha abençoar ela. Então eu vou estender minhas mãos para o céu e vou pedir a Deus para Deus abençoar. Agora, se a minha mão está contaminada, não tem como a minha mão, você entendeu? Não tem como erguer minhas mãos para o Senhor. Mesmo que eu erga as minhas mãos, mas o Senhor não vai, você entendeu? Ele não vai. A Bíblia deixa bem claro, irmãos. A Bíblia deixa bem claro. Ontem nós estávamos no monte, nós estávamos orando no monte, você entendeu? E o Senhor Jesus Cristo me mostrou algo naquele monte, tá? Eu não gosto de falar nada para ninguém, porque talvez alguns não acreditem, mas eu estava lá em cima e o Senhor me mostrou no meio daquela igreja, entendeu? Ali estava uma carnalidade pura, ali não era o Espírito Santo profetizando, ali não era o Espírito Santo usando aquelas irmãs. E eu estava lá em cima, estava eu, Jesus, lá no cantinho, lá em cima, lá orando. E comecei a orar, comecei a pedir para o Senhor, aleluia, me dar um entendimento daquelas línguas. Irmãos, a palavra do Senhor está ficando tão séria que o povo está brincando com Deus, com a palavra de Deus. Amém? Pastor, olha o versículo 17, pastor. Vai deixar bem. Então, glórias a Deus. Eu vou ler esse 17 aqui, irmãos. Amém? Glória a Deus. Só para deixar bem claro aqui para as irmãs, ó. Só o 17, então que vamos pedir, ó. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Está vendo aí? Aquele que dizem que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se eu falo que eu faço o bem, mas eu não faço, eu estou cometendo o quê? Um pecado. Pastor, é pecado? É sim, está aqui, ó. E que Deus abençoe meus irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Até que o Senhor falou conosco. Que Deus abençoe.